Olá, eu sou Haroldo Dutra Dias, casado, pai de 3 filhos, 51 anos de idade. Meu pai é do sul de Minas, divisa com São Paulo, e minha mãe é do norte de Minas, divisa com a Bahia. Ou seja, eu sou uma mistura de Nordeste e Sudeste. Além disso, sou cofundador do Odisseia Academy, uma escola virtual focada no desenvolvimento humano, com mais de 4.500 alunos no Brasil e em diversos países do mundo. Há 30 anos eu trabalho com treinamento e gestão de pessoas no TJMG. Sou magistrado, doutorando em neurociências, graduando em psicologia e graduando em biomedicina. Nessa minissérie, composta de 3 episódios, quero conversar com você sobre emoções, sentimentos, estados de humor. Em resumo, quero conversar com você sobre a dimensão afetiva do ser humano. Nós sabemos que o ser humano não é um ser puramente racional. Veja, nós compramos coisas, escolhemos nossos parceiros afetivos, escolhemos nossa profissão, decidimos qual caminho a seguir, criando hábitos, tudo com base nas emoções e nos sentimentos. Se fôssemos puramente racionais, ninguém comeria demais, nem gastaria em excesso. Ninguém faria péssimas escolhas, muito menos entraria em um relacionamento abusivo, por exemplo. Ninguém cometeria crimes. Aliás, ninguém cometeria erros banais. Mas não é assim na vida real. Na verdade, nem mesmo seu pet, seu gatinho ou cachorro, nem eles se comportam como máquinas. Eles também possuem afetos, preferências, vícios, manias e, na maioria das vezes, eles imitam seus donos, têm os mesmos hábitos emocionais dos seus donos. Isso tudo nós sabemos. Ainda assim, muitas pessoas me dizem que têm muita dificuldade em reconhecer e expressar suas emoções. Elas me dizem que se sentem em um labirinto emocional. Exatamente, labirinto emocional. Agem de forma impulsiva ou compulsiva. Falam aquilo que não deveriam falar. Ou falam da maneira que não deveriam falar. São explosivas, impacientes. Ou então, retraídas, tristes, desanimadas. Enfrentam também dificuldades nos relacionamentos, principalmente porque elas não sabem lidar com a demanda emocional das pessoas e muito menos com suas próprias demandas emocionais. Não sabem conversar sobre isso, não sabem nem o nome das emoções que elas estão experimentando. E além disso, vivem com ansiedade, estresse, cansaço, desânimo, impaciência, insônia. Outros estão vivendo algo ainda mais difícil. Essas pessoas se sentem totalmente sem rumo, não sabem o que querem, para onde estão indo, carregam um bocado de culpa, vergonha, frustração, tédio. É por isso que vemos adolescentes tentando o autoextermínio, suicídio, ou com sinais de automutilação. Talvez por esta razão, o percentual de divórcio sofreu um aumento de 35% só no Brasil, acompanhado de um aumento espantoso da violência doméstica. As pessoas estão sofrendo emocionalmente. É assim que você se sente? Então, esse evento é para você. Sinta-se em casa. Você está no lugar certo.
Esse é o evento Labirinto das Emoções. Uma semana de lives e uma minissérie com 3 episódios. Tudo 100% online e 100% gratuito. Escute com atenção o que eu vou dizer. Existe uma luz no fim do túnel. Me dê uma oportunidade de te mostrar isso, mas eu vou precisar que você acompanhe todos os 3 episódios dessa minissérie. Participe das lives e, claro, aplique as estratégias que eu vou te ensinar. Eu preciso desse seu compromisso. Se você estiver interessado em sair desse labirinto das emoções, você deve seguir esse passo a passo. Lembre-se, é impossível obter resultados diferentes se você insiste em fazer as mesmas coisas. Eu sei que você se sente como alguém que está se afogando em um mar de emoções, sentimentos, desejos. Sei também que muitas vezes você se sente perdido, exausto, desanimado, sem esperança. Eu sei que você se sente como um refém, aprisionado pelos seus sentimentos de derrota, mágoa, culpa, tédio, frustração. No entanto, para sair dessa situação, é necessário que você confie nessa proposta que eu estou te fazendo. Eu já conduzi milhares de pessoas em situação semelhante. Existe um roteiro aqui. Existe um passo a passo. Lembre-se, temos uma semana de lives e uma minissérie com 3 episódios, 100% online e 100% gratuito. Se você confiar e seguir esses passos, você vai experimentar um profundo alívio e uma extraordinária mudança. Você aceita seguir esse roteiro? Primeiramente, eu quero lhe explicar a minissérie com os 3 episódios. Durante essa semana, nesta segunda-feira, na terça e na quarta-feira, toda manhã, você receberá um dos episódios, até completar todos eles. Nem preciso dizer que é importante você assistir aos 3 episódios. É muito importante que você assista a minissérie completa. Pensa comigo. Se um médico receita um remédio e você toma apenas 1/3 ou metade dele, é impossível esperar o resultado completo do tratamento, não é verdade? Isso faz sentido? Aqui também. Se você deseja um profundo alívio e uma extraordinária mudança, precisa assistir a minissérie completa. No primeiro episódio, que é o de hoje, vamos conversar sobre a melhor maneira de entrar em contato com sua dimensão afetiva, ou seja, suas emoções e seus sentimentos, seguindo os 5 passos do monge budista do Vietnã, Thich Nhat Hanh. Reconhecer, aceitar, aliviar, compreender e transformar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. No segundo episódio, vamos falar sobre o mar das emoções. As emoções são complexas. Elas se combinam e formam como se fossem moléculas de emoções. Elas se combinam com pensamentos, memórias, experiências e se tornam sentimentos complexos. Isso pode ser cultivado ao longo de dias, semanas, meses e anos e acabam se tornando hábitos emocionais. Nós vamos compreender melhor esses aspectos complexos da nossa dimensão afetiva. No terceiro episódio, que eu chamo Eu, Tu, Eles, vamos falar sobre o equilíbrio emocional, sobre estratégias de gestão emocional para os relacionamentos. Você vai aprender a lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros quando se trata de relacionamento afetivo,
relacionamento pais e filhos, relacionamento familiar, relacionamento no ambiente de trabalho e todas as interações humanas. Esse é o roteiro da nossa minissérie. Esses são os 3 episódios que você precisa acompanhar um a um. Antes de prosseguir, quero te falar uma coisa. Não existe acaso. Você está aqui por uma razão. Uma força superior guia sua vida. E sua vida precisa valer a pena. Precisa ser plena. Precisa gerar frutos abundantes de amor e bondade. Para isso, você precisa fazer as pazes com suas emoções e com seus sentimentos. Entenda, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas precisa agarrar essa oportunidade com todas as forças da sua alma. Existe um roteiro aqui, eu já falei isso. Existe um passo a passo. Lembre-se, temos uma semana de lives e uma minissérie com 3 episódios, 100% online, 100% gratuito. Se você confiar e seguir esses passos, vai experimentar um profundo alívio e uma extraordinária mudança. Antes de conversarmos sobre o conteúdo desse primeiro episódio da nossa minissérie, eu quero te contar minha história pessoal. Quem sou eu? Como eu cheguei até aqui? Como eu descobri essas coisas? Que mudanças eu experimentei? E como eu ajudei a transformar milhares de vidas? Mas decidi contar essa história em 3 partes também. Uma parte para cada episódio. Nesse episódio, quero te falar da minha infância e adolescência e da crença que eu possuía de que os acontecimentos exteriores determinam a nossa vida. No segundo episódio, vou dividir com você o que me fez mudar radicalmente de ideia e por que eu comecei a pensar que a vida é uma rodovia de mão dupla. Os acontecimentos externos afetam o nosso mundo íntimo, mas nosso mundo íntimo também afeta o mundo exterior. E no terceiro episódio, vou contar sobre as estratégias que eu descobri e sobre as estratégias que eu criei para modular as emoções, para atingir o equilíbrio emocional. E como isso transformou não somente a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Vamos começar pela primeira parte. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha. Mas muito cedo vim para Belo Horizonte. Fui registrado 1 ano depois do meu nascimento. Fui registrado em Belo Horizonte. Meu irmão gêmeo, eu sou gêmeo univitelino. Meu irmão gêmeo morreu 3 dias depois do nosso nascimento. Uma infância com muita escassez, com muitas dificuldades. Minha mãe, uma empregada doméstica, analfabeta, trabalhando nas casas aqui em Belo Horizonte, tiveram, ela e meu pai, um relacionamento que não seguiu adiante. Ele seguiu a vida dele no sul de Minas, ela dela. Eu, durante um tempo, acompanhei a minha mãe nessas casas onde ela trabalhava e eu me lembro de até os 5 anos de idade ter morado em umas 2, 3 casas diferentes. Depois fui morar com meu pai no sul de Minas. Morei um tempo com ele e depois com umas 3 pessoas da família. Bom, até os 10 anos de idade, eu já tinha vivido com mais de 8 famílias. Num ambiente de escassez, num ambiente de dificuldade, sem um lar totalmente estruturado e organizado, muita luta, muitos desafios, veio a adolescência. E eu tive que me conformar com aquilo que os meus amigos tinham e eu não podia ter acesso. Com as oportunidades que eles tinham
e que eu não podia ter. Eu consegui uma bolsa para estudar numa escola particular. Fiz uma prova e passei. Consegui essa bolsa. Nessa escola particular, os meus amigos, todos tinham famílias com recursos e que podiam dar a eles oportunidades que eu não tinha. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Com 14 anos, a minha mãe entregou a chave e disse: meu filho, de agora em diante, o seu padrasto tem mais de 4 filhos para sustentar e para alimentar. A partir de agora, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar. Eu estou aqui para te dar todo o apoio emocional, mas infelizmente nós não vamos poder te ajudar financeiramente. E eu comecei com 14 anos de idade. Teve um momento no ensino médio que eu tive gastrite, porque eu estudava em tempo integral no Cefet, a Escola Técnica Federal. Eu fazia o curso de eletrônica. E como eu precisava estudar o dia inteiro, eu tinha o vale para almoçar, mas não tinha para fazer o lanche da tarde. Então eu almoçava e só ia comer novamente 11h30 da noite. E por causa disso eu tive uma gastrite, de ficar tanto tempo sem comer. Essas foram as lutas, esses foram os desafios que cercaram a minha infância e a minha adolescência. E eu sempre pensava, por quê? Por que eu não tive meu pai e minha mãe numa mesma casa? Os filhos sempre têm essa expectativa de que os pais estejam juntos. A gente acaba se sentindo culpado pela separação dos pais. A gente acaba se perguntando, por que comigo? Por que eu estou passando isso? Nesse momento da minha vida, eu realmente acreditava que as circunstâncias exteriores estavam mexendo todas as peças do tabuleiro. Eu realmente cheguei a acreditar que a minha vida era determinada pelo meio e pelas circunstâncias que me cercavam. E por isso, eu devo dizer que às vezes sentia uma tristeza, às vezes sentia uma solidão, às vezes tinha um sonho, uma expectativa de que as coisas pudessem mudar, de que as coisas pudessem ser mais fáceis, de que minha vida não tivesse tantas dificuldades como essas que eu estava vivendo. O tempo passou, eu me formei, passei no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual eu já estou há 30 anos. Depois de um tempo, me formei em Direito, passei no concurso da magistratura e cheguei onde eu estou. Bom, mas aqui eu já estou adiantando um pouquinho a história. Aí eu já estou entrando na segunda parte, no segundo episódio dessa minissérie, e eu quero continuar te contando essa história, algo que aconteceu e que mudou a minha mente, mudou a minha maneira de enxergar a vida e o curso da vida de cada pessoa. Cenas dos próximos capítulos. Do we have enough compassion towards our body, our feeling? Do we know how to handle our body, to make it suffer less? Do we know how to handle a feeling so that we can help calm down the feeling or emotion? That is self-love. Nesse episódio, em especial, eu quero dividir com você algumas ideias do monge budista do Vietnã, Thich Nhat Hanh, sobre como lidar com minha dimensão emocional. Claro, nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa não tem contato com a dimensão emocional dela. Ela não sabe dizer o que ela está sentindo, ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Ela está sentindo, mas é algo confuso, porque ela não consegue explicar de onde vem, onde surgiu aquilo, quem despertou aquele sentimento nela, se é dela mesma ou se é da família, se vem dela ou se vem do pai, da mãe, da criação que ela teve, até que ponto ela está respondendo ou reproduzindo algo do ambiente em que ela cresceu, o que é dela
e o que é do outro. O que é sentimento dela, o que é sentimento do marido, da esposa. Porque a gente mistura tudo. Nas relações a gente se mistura e fica difícil você distinguir. É sobre isso que nós vamos falar agora. O primeiro passo para eu lidar com a minha dimensão afetiva, compreendendo que a minha dimensão afetiva é um oceano, é um mar, é reconhecer que ela existe. Parece óbvio, né? Mas eu quero trazer 3 perguntas aqui que vão te ajudar nesse reconhecimento. Toda vez que você experimentar frustração, tédio, ciúme, raiva, desânimo, desesperança, revolta. Quando esses sentimentos invadirem sua mente, faça essas 3 perguntas. Quem? Onde? Como? Quem despertou isso em você? Pode ser um ser humano, ou pode ser uma circunstância, um acontecimento. Pode ser o trânsito, pode ser uma fala da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Quem? Quem despertou isso? Onde isso aconteceu? Onde? Onde você estava? No trabalho? Dentro de casa? Na rua? Na igreja? No seu templo religioso? Onde? Em que local? Em que circunstâncias? E a terceira pergunta: como? Como isso surgiu? Seu estômago começou a pulsar? Você sentiu um frio na barriga? Seu coração acelerou? Sua boca secou? No seu corpo, quais as mudanças ocorreram no seu corpo? Esse é o como. Que tipo de pensamento começou a circular na sua mente? Você lembrou de alguma coisa? Lembrou de alguma experiência já vivida? Lembrou de alguma fala antiga? Que relações você fez desse fato que está ocorrendo agora com algum fato do passado? Como que você conectou as coisas? Essas são dicas para você reconhecer sua dimensão emocional. Se eu não pergunto quem, onde e como, eu fico vendido. Eu sou um barco à deriva. Eu sou um barco que soa as velas. As velas estão abertas e o vento que soprar está levando o barco. Gente, a maioria das pessoas vive assim. Elas sentem coisas e elas até expressam o que elas estão sentindo, mas elas não sabem patavina o que está acontecendo. Não sabem nada. Elas não têm ideia do que está acontecendo dentro delas. E na maioria das vezes, isso causa uma angústia. O fato de você estar sentindo aquilo, o fato de você se pegar reagindo inconscientemente a pessoas e acontecimentos sem saber o que está acontecendo, gera uma angústia. Dá uma sensação de incapacidade. Daí o primeiro passo: reconhecer. Lembre-se das 3 perguntinhas. Quem? Pode ser uma pessoa, pode ser um fato, um acontecimento. Quem despertou esse estado emocional em você? Onde isso aconteceu? Como aconteceu? Como você experimentou isso? Veja, se você adquire a habilidade em fazer essas perguntas toda vez que você experimenta emoções, você começa a identificar padrões. Padrões. Você vai perceber que você tem padrões emocionais com a sua esposa, com seu marido. Você vai perceber
que você tem padrões emocionais com seus filhos. É quase automático. Sua filha, seu filho vem e fala uma palavra e aquela palavra é o gatilho que dispara um estado emocional em você. Você identifica os padrões. Por isso que nós chamamos essa fase de reconhecer. A partir de agora você vai fazer essas perguntas. E enquanto você estiver fazendo essas perguntas, e quanto mais você fizer essas perguntas, mais você vai reconhecer padrões emocionais em você. E eu já vou te advertir, você vai sentir uma culpa danada. Culpa! Puxa vida! Eu tenho esse padrão mesmo. Eu nem desconfiava, meu Deus, não sabia que eu tinha esse padrão. E aí você começa a se sentir culpado por ter esse padrão, culpado por não conseguir mudar esse padrão, culpado por se sentir rendido na situação. Parece um sequestro em que você é a vítima. Amarraram seus pés, suas mãos, te amordaçaram a boca e você não tem nem ação. Sequestro emocional. Nesse momento, você precisa desenvolver aceitação. É preciso aceitar o padrão emocional. Aceitar. Olhar com compaixão, ter uma visão madura de que esse padrão emocional tem uma história. Ele não surgiu do nada, ele não surgiu ontem. Esse padrão emocional foi construído ao longo do tempo. Ele tem a ver com a sua mãe, esse padrão emocional tem a ver com seu pai, com seus irmãos, com a sua família, ou com as pessoas que fizeram papel de pai, mãe, irmão na sua vida. Não estou falando só de pai e mãe biológico. Tem a ver com isso, tem história. Esses padrões emocionais têm a ver com a sua infância. O ambiente que você cresceu, o que você presenciou, o que você vivenciou, o que você ouviu, viu, cheirou, sentiu, traumas, perdas, danos. Tudo isso ajudou a construir, tudo isso colocou areia e cimento nesse concreto. Tudo isso contribuiu para a formação desse padrão emocional. Então você precisa fazer as pazes. Para de brigar com a sua dimensão afetiva. Para de brigar com o que você sente. Para de entrar em conflito com a sua dimensão afetiva. Faz as pazes, estende a mão, levanta uma bandeirinha branca, fala assim, vamos fazer as pazes? Faz as pazes com você mesmo. E isso é o segundo passo, aceitar. Eu preciso aceitar a minha história, o que foi construído, os meus padrões, minhas limitações, minhas forças e fraquezas. Depois desse segundo passo, depois que você faz as pazes com a sua dimensão afetiva, você precisa buscar estratégias para aliviar a sua dor emocional. A gente só não morou aqui porque você não consegue imaginar desejos além dos seus, a menos que você seja obrigado. Tá bom, você não queria ter casado comigo, queria ter tido uma vida diferente, mas foi isso que aconteceu. Nossos padrões emocionais nos levam à situação de sofrimento. Seus padrões emocionais e os padrões emocionais da sua mulher ou do seu marido, quando se somam, geram sofrimento. É por isso que a gente discute no casamento, é por isso que a gente divorcia, é por isso que a gente discorda, é por isso que a gente sente solidão, tristeza no casamento. Nossos padrões emocionais geram sofrimento, não só na relação afetiva. Vamos imaginar a relação com os filhos. Gera sofrimento. Você se sente culpado? Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou uma boa mãe? Ai, meu filho não me ama.
Meu filho e minha filha não reconhecem o que eu faço por eles. Eles são rebeldes. Eles não querem seguir a profissão que eu programei para eles. Eles não querem seguir a direção que eu estabeleci para eles. Eles não agem da maneira que eu acho que eles deveriam agir. Então, padrões emocionais geram sofrimento. Isso é muito injusto! Como é? Você não se importa comigo! Essa história de casamento é o que você quer! Você já pensou em perguntar o que eu quero? Não! Você sai por aí me dizendo o que fazer, o que não fazer, tentando me fazer ser como você! Para que eu consiga lidar com isso, para que eu consiga avançar no equilíbrio emocional, eu preciso aliviar. Eu vou colocar você numa sala de aula e vou dar uma martelada no seu dedão do pé. Quero ver você prestar atenção. Eu quero ver você assistir esse vídeo aqui, esse primeiro episódio. Vou dar uma martelada no seu dedão do pé. Eu quero ver você prestar atenção. Você não presta atenção em nada. Você está urrando de dor. A dor tomou conta de tudo. Então, o terceiro passo aqui é muito importante. Você precisa identificar esses focos de dor emocional. E você precisa de estratégias para aliviar isso. E aqui eu quero fazer uma pausa. Você acha que esse evento Labirinto das Emoções foi criado para quê? O evento Labirinto das Emoções, eu já disse isso, foi criado para que você se sinta um pouco mais aliviado. E veja, o alívio às vezes vem do simples fato de eu saber o que está acontecendo. O alívio vem de eu conversar com alguém, de eu fazer um comentário aqui no vídeo e perceber que tem uma pessoa que está vivendo a mesma situação que eu. Nesse momento agora, nós somos uma comunidade de milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão inscritas nesse evento Labirinto das Emoções. Estão trocando experiências. Isso gera alívio. Eu tenho certeza que gera alívio. Eu tenho certeza. Então, pequenas estratégias podem gerar grande alívio. Você precisa aliviar. Dominado pela dor emocional, você não sai do lugar, você não aprende nada novo, você não implementa nada novo, você não muda nenhum comportamento. Por isso que o terceiro passo é aliviar. No quarto passo, depois que eu aliviei, depois que a dor da martelada no dedão do pé diminuiu, eu vou procurar compreender. Compreender, investigar as causas, o curso, o processo. Como é isso? Que diabo é isso de emoção? Que diabo é isso de sentimento? Que negócio é esse? Como é que as emoções se combinam? Como é que esse negócio afeta o nosso corpo? O que é isso? Eu tenho que compreender. Eu tenho que compreender a natureza das emoções. Eu tenho que compreender a natureza dos sentimentos, a natureza dos estados emocionais, o que dispara um estado emocional, o que mantém um estado emocional, o que modifica um estado emocional. Por que às vezes eu fico cristalizado em um estado emocional? Porque há pessoas que ficam se sentindo entediadas durante um mês inteiro. Por quê? Existem pessoas que se sentem desesperadas 1 semana, 2, 3, 4 semanas, 1 ano, 2 anos. Por quê? Por que esses estados emocionais perduram? Por que uma pessoa congela num estado emocional? Eu tenho que compreender. Imagine a seguinte cena. Você está dentro de uma aeronave fazendo aquela viagem sonhada para a praia. Estou indo para a praia, feliz da vida. De repente, eu ouço um aviso. Senhores passageiros, o piloto e o copiloto desmaiaram. Se houver algum passageiro que saiba pilotar essa aeronave, por favor, se apresente. Percebeu?
Nessa hora, a gente precisa, como nunca, de alguém que compreenda aquelas centenas de botõezinhos na cabine de comando. Você concorda comigo? Não tem conversa. Se não tiver alguém ali que entenda daquela cabine de comando, que saiba manejar aquele manche, que saiba manipular todos aqueles elementos, bom, talvez seja o seu último voo. Compreender é fundamental. É fundamental. Mas é o quarto passo. Não é o primeiro. O primeiro é reconhecer, depois vem aceitar, depois aliviar, depois compreender. Quando eu compreendo, eu sei lidar. Então eu consigo agir. Porque eu sei com o que eu estou lidando. Isso é compreensão. Isso é compreender. E o quinto passo decorre do quarto. Quando eu compreendo a natureza de algo, eu transformo esse algo. Por que eu transformo? Porque eu começo a agir sobre esse algo. Quando você compreende o seu estado emocional, você compreende as razões pelas quais você está sentindo tédio nos últimos 6 meses, você compreende por que você está sem esperança nenhuma nos últimos 3 meses, você começa a aplicar estratégias. Você usa estratégias para transformar. Para transformar. Vamos pensar de uma forma bem simples, gente. Bem simples. Eu coloco farinha de trigo, açúcar, ovos, água, fermento. Quando eu reúno tudo isso, misturo, coloco numa forma e coloco para assar, eu transformei. O bolo que sai do forno não é mais farinha de trigo, ovos, açúcar, azeite. Não, ele transformou. Aqueles ingredientes foram transformados numa nova coisa, em algo novo. Então, se você me pergunta, um ser humano pode transformar um estado emocional? Com certeza absoluta. Porque se eu dissesse para você que não, eu estaria afirmando que os seres humanos são colunas de concreto ou blocos de mármore. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Então todo mundo tinha que chamar Gabriela. Ninguém muda. Ninguém transforma nada. Ninguém tem possibilidade de fazer algo diferente? É claro que isso não faz sentido. A todo momento você está presenciando transformação em você e nas pessoas. Ou você é a mesma pessoa que você era quando tinha 14 anos de idade? Óbvio que não. Nós estamos em constante transformação. Então existe uma possibilidade de agir. Existe uma possibilidade de lidar com os estados emocionais, com os sentimentos e com as emoções, para que a gente alcance vida plena. Você quer equilíbrio emocional para viver bem, conviver bem e agir bem. É isso que você quer. É isso que você quer. Você quer viver bem, você quer conviver bem com as pessoas e você quer agir da forma correta, você quer agir bem. É isso que a gente quer. Para isso a gente precisa de equilíbrio emocional. E é por isso que eu tenho que transformar padrões. Padrões que não servem mais. Estados emocionais e estados de humor que não me favorecem mais. Ou pior, que podem acabar comigo. Imagina um estado emocional ou um padrão emocional que te leva à ideia de autoextermínio. Um padrão emocional que te leva à ideia de suicídio. Tem que transformar isso, é óbvio. Imagine um padrão emocional que leva um adolescente a se cortar, a se automutilar. Tem que mudar isso.
preciso transformar isso. Imagine um padrão emocional que leva um casal que tem 15 anos de casamento a ficar o dia inteiro discutindo, um provocando o outro, um fazendo a vida do outro a vida mais infeliz do mundo. Precisa transformar isso. Eu preciso transformar esse padrão emocional. Mas para transformar, antes eu tenho que compreender. Para compreender, eu tenho que aliviar os focos de dor. Para aliviar os focos de dor, eu tenho que aceitar que esses padrões têm uma história, que eles têm um contexto, que pessoas participaram da construção desse padrão emocional em mim. E para aceitar, antes, eu tenho que reconhecer que eles existem. Porque tem pessoas que andam de olhos vendados, não enxergam seus padrões emocionais. E acredite, essas são as pessoas que dá mais trabalho para você conviver com elas. Algumas se tornam insuportáveis, porque não têm a menor consciência dos seus próprios padrões emocionais. O ponto aqui é, os seus padrões emocionais, eles afetam a sua vida, mas eles também afetam a vida das outras pessoas. E eles provocam reações e ações nos outros. As outras pessoas vão reagir a você e as outras pessoas vão tomar decisões com base nos seus padrões emocionais. Uma decisão pode ser tchau. Elas podem deixar você. Elas podem se afastar de você, porque não dão conta dos seus padrões emocionais. É sério. Isso é muito sério. Uma educação que faz falta hoje. Uma educação que é essencial. Já passou da hora. É a educação das emoções. É a educação para que os seres humanos saibam lidar com a sua dimensão afetiva e com os seus padrões emocionais. Reconhecer, aceitar, aliviar, compreender e transformar. No próximo episódio, nós vamos dar sequência a esse assunto e vamos explorar um pouco mais o mar das emoções. Mais uma vez eu quero te lembrar que esse evento, Labirinto das Emoções, é composto de uma semana de lives e uma minissérie com 3 episódios, 100% online e 100% gratuito. É importante seguir toda essa programação sem furo. Antes de encerrar, eu quero fazer uma contextualização histórica do tema emoções. Não arrisquem mais a nave por minha causa. Cale-se, Spock, nós vamos salvá-lo. Ora, obrigado, Capitão McCoy. No início do século XX, o ideal de ser humano era representado pelo personagem Spock, da série Jornada nas Estrelas. Esse personagem era de um outro planeta chamado Vulcano e ele não expressava emoções. Ele não experimentava emoções. Ele era um ser puramente irracional. O insulto é eficiente apenas onde a emoção está presente. Todas as decisões dele eram racionais. Ele sempre maximizava os resultados. Ele sempre ponderava o que era melhor e o que era pior, dadas as circunstâncias e as variáveis. Ele era uma espécie de inteligência artificial. E esse era o modelo de ser humano ideal. No ambiente de trabalho, era comum você ouvir: não me venha falar de emoções. Você está no trabalho, seja um profissional. Profissional não expressa emoções. Você já ouviu isso? Os alunos do 2º grau fazem um estágio nas grandes indústrias.
completando assim a sua formação profissional com a indispensável contribuição da prática à teoria. As escolas sempre formando mão de obra. As escolas ensinando conteúdos, informações que fossem capazes de preparar os alunos para o mercado de trabalho. No segundo grau, são adquiridos conhecimentos instrumentais para o trabalho. Um trabalho que hoje se torna cada vez mais qualificado. Parece que isso não mudou até hoje. Informação e informação. Conhecimento como sinônimo de informação. Inteligência como sinônimo de acúmulo de informação. Quanto mais informações eu tenho, mais inteligente eu sou. Sentimento era sinal de fraqueza. Se você conversasse sobre os seus sentimentos, se você expressasse os seus sentimentos para os seus amigos, eles começavam a enxergar você como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa fraca, como uma pessoa frágil. Até nos relacionamentos conjugais. Muitas esposas não estavam preparadas para um desabafo afetivo dos seus maridos. Se algum marido fizesse isso, talvez a masculinidade dele fosse colocada em xeque. Ele não podia expressar emoções. Ele era o homem da casa, o chefe da família, aquele que provê o lar, aquele que educa os filhos. Ele é sempre forte, ele é sempre racional, ele sempre toma as melhores decisões. E nós convivemos com esse modelo. Alguém que falava das emoções, alguém que se expressava, naturalmente, era uma pessoa neurótica, desequilibrada, que precisava de um médico ou tinha ficado doida, tinha enlouquecido. Expressar emoções, falar sobre elas, era sinônimo de doença, desequilíbrio, porque o ideal era um ser humano semelhante a um robô, semelhante a uma inteligência artificial. É claro que nós não vivemos mais nesse mundo. É claro que nós não estamos mais no início do século XX. E é claro que a história nos mostrou algo bem doloroso de aprender. Como pessoas tão racionais, como pessoas tão controladas emocionalmente, promovem uma Primeira Guerra Mundial e pouco tempo depois, uma Segunda Guerra Mundial. O que há de racional em uma guerra? Sobretudo em uma guerra mundial. O que há de racional numa bomba nuclear que mata em segundos milhares de pessoas, que dizima uma população? O que há de racional nisso? O que há de racional em soldados jogando bombas em mulheres e crianças indefesas, atropelando e aniquilando pessoas mais velhas que sequer têm força para reagir? O que há de racional nisso? Esse modelo de racionalidade, esse modelo Spock de ser, sofreu uma reviravolta. Mas é importante a gente reconhecer que em alguns lugares, que no nosso inconsciente, que nas nossas instituições e sobretudo na escola, esse modelo ainda sobrevive. Ainda é vergonhoso você falar o que sente. Ainda é sinal de fraqueza expressar suas emoções. Imagine o seu chefe chegando e dizendo: estou triste, não estou muito bem, eu acho que hoje eu não consigo trabalhar. Qual seria a sua recepção de uma fala como essa? Esse modelo de racionalidade, essa repressão e essa ignorância acerca das emoções ainda sobrevive em nossa sociedade. Não como no início do século XX, mas ainda sobrevive. A ponto de um famoso ator ter trazido à tona esse tema, falando sobre analfabetismo emocional.
meus filhos. Comecei a perceber que eles não sabiam. Quer dizer, foi ele que foi a primeira pessoa a dizer para mim, sei lá, chorando alguma coisa. O que você está sentindo, filho? Não sei. Não sei o que ele está sentindo. Ele falou, não sei. E eu comecei a perceber que eu também não sabia quando acontecia comigo. Eu comecei a me enxergar ali, sabe? E como pai, quero ensinar ele algumas coisas e falo, cara, eu não sei ensinar isso. Como é que eu vou passar explicar para ele a tristeza, a alegria, o medo, se eu mesmo não me ensinaram, eu mesmo não sei diferenciar muito bem, ou nada. Analfabetos emocionais. Pessoas que não sabem nomear suas emoções. Pessoas que não sabem distinguir o que elas estão experimentando. E que não sabem distinguir o que os outros estão sentindo, gerando uma série de mal-entendidos, gerando conflitos, gerando intolerância, gerando falta de sensibilidade. Pessoas são tratadas como máquinas. E pasme, robôs e máquinas são tratados com carinho, como se fossem humanos. São tratados de um jeito que os seres humanos deveriam ser tratados. É uma completa inversão. Mas esse foi o cenário em que muitos de nós fomos criados. Esse foi o cenário das nossas famílias. Esse foi o cenário das escolas que nós estudamos, não é verdade? Ou na sua família era diferente? Nós reproduzimos esse padrão, sem saber, inconsciente, sem sequer termos ideia de que estávamos repetindo esse padrão. Agora é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos que vivemos como nossos pais. No próximo episódio, eu quero falar de uma mudança que aconteceu no final da década de 70, início da década de 80, que vai colocar em xeque esse paradigma de que os seres precisam se comportar como máquinas racionais. Mas isso no próximo episódio. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.